Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos convidar a exatamente respeitar as leis, a respeitar as regras que Deus nos impõe. Nós temos hoje duas leis que foram entregues por Jesus Cristo a cada um de nós através de Deus Pai. A primeira é amar a Deus sobre todas as coisas e a segunda é amar ao próximo como a ti mesmo. Quando nós obedecemos essas leis, naturalmente nós já estamos mais próximos de Deus, estamos buscando essa comunhão com Deus. E aquele que busca a comunhão com Deus tem o amor de Deus na sua vida e pratica aquilo que Deus pratica com cada um de nós. Então, se estamos jogando junto com Deus, tendo uma comunhão com Deus, nós naturalmente iremos estar junto com Ele e trabalhando ao seu favor. E aqueles que fazem isso é porque ouvem as palavras de Deus. A nossa primeira leitura vem nos falar do Velho Testamento. E o Velho Testamento, Cristo ainda não havia vindo para nos dar as orientações de Deus Pai. Mas Deus conversava através dos profetas. Então os profetas entregavam aos homens a palavra de Deus para que eles pudessem respeitar. E através dessas palavras que eram entregues aos homens, haviam regras a serem seguidas. E aqueles que seguiam essas regras e obedeciam, eles estavam com Deus. E assim tinham de Deus todas as graças que eles tanto desejavam. E Deus trabalhava olhando por uma comunidade, Ele olhava pelas terras de um povo. E como exemplo temos Israel, que Deus olhava por ela. Deus sempre amou muito Israel, porém ela começou a servir outros deuses, começou a se aprofundar dentro dos pecados, porém acabaram voltando atrás, se arrependendo de seus pecados e voltando a servir a Deus. Então Deus sempre os orientava através dos profetas e tiveram a grande felicidade de mudarem e se converterem a tempo para não sofrerem as sanções dos pecados. A palavra de Deus nos diz algo até muito interessante. Uma das frases diz o seguinte: depois que houve essa conversão e eles deram ouvidos às palavras de Deus, a palavra diz o seguinte: compreenda estas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor. Então Deus vem nos falar exatamente que as suas palavras são para serem refletidas e compreendidas. Porque quando nós refletimos sobre os mandamentos de Deus, sobre as leis que Deus entregava a cada um de nós, nós sempre notaremos através das nossas reflexões que Deus quer o melhor para todos. E Ele busca sempre a prática do amor, da justiça, de forma a fazer com que a sociedade trabalhe voltada a práticas do amor. Amar, como sabemos muito bem, é dar ao outro o direito de ser ele mesmo. Então Deus sempre nos convidou a respeitar uns aos outros, respeitar as diferenças. Porém, Ele nos convida exatamente a darmos ao outro a liberdade de ser ele mesmo, mas de impor regras. Nós não podemos aceitar qualquer coisa para a nossa vida, mas nós temos que dar ao outro o direito de fazer as suas próprias escolhas. Quando nós fazemos as nossas próprias escolhas, Deus espera que façamos as escolhas dentro das leis dele, que nós possamos respeitar as suas leis. E quando fazemos essas escolhas respeitando as leis de Deus, naturalmente somos sábios, porque refletimos, analisamos e percebemos que aquela é a melhor opção. E por mais que nós queiramos achar justificativas para viver no pecado, nunca encontraremos, porque só prova que nós somos fracos e não conseguimos obedecer regras básicas de vida. Mas temos que compreender que isso é uma tendência da nossa carne. A nossa carne tende a querer viver os pecados. Não é vergonha nenhuma admitirmos que somos fracos, que pecamos, que erramos e que caímos em tentação. Mas nós temos que tentar mudar a nossa forma de agir diante dos pecados. É claro que em alguns momentos
em função das tentações que nós temos e das fraquezas que nós temos, nós iremos cair às vezes em pecado. Mas reconhecendo quais são os nossos pecados, quais são as nossas fraquezas, nós podemos tentar fortalecer exatamente esse ponto. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa tem a fraqueza de cobiçar as coisas que é do próximo, de desejar as coisas do próximo. E por essa razão, às vezes ele rouba as coisas de outras pessoas, retira e usurpa daquilo que não pertence. Então, ele sabendo disso e reconhecendo essa fraqueza, ele deve começar a trabalhá-la, de forma que quando ele sabe que está tendencioso a roubar alguma coisa de alguém, ele se afasta daquela situação, afasta-se às vezes de amizades que contribuem com que ele faça ir para esse mundo, para viver esse tipo de pecado. Então, ele com toda certeza reconhece a sua fraqueza e tem que reconhecer também quais medidas deve tomar para se afastar disso. Às vezes, por mais difícil que seja, às vezes a gente tem que desfazer até mesmo algumas amizades para que a gente consiga sair do pecado. Vale muito mais você ir para o reino dos céus e ter a vida eterna do que apenas viver no pecado e perder a sua vida após a sua morte. Porque aquele que não servir a Deus no seu último dia de vida, durante essa parte da carne em que nós vivemos, infelizmente será arrancado e jogado ao fogo do inferno. É o que a nossa palavra diz. No mais, essa é a nossa reflexão da nossa primeira leitura de hoje, que é um convite a exatamente a observarmos as leis de Deus, respeitarmos, porque só temos a ganhar com isso. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O nosso Salmo Responsorial nos traz o seguinte refrão: minha boca anunciará vosso louvor. Todo aquele que anuncia o louvor, que anuncia a Deus através do seu louvor, da sua palavra, da sua adoração, é uma pessoa que tem basicamente o temor a Deus, o amor a Deus, o respeito a Deus. E todos nós temos que ter um pouquinho disso no nosso coração para começarmos a glorificar a Deus, para nos aproximarmos dele. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que se caminharmos e respeitarmos aquelas regras, nós teremos assim resultados favoráveis para alcançar o reino dos céus, que é o que a maioria de nós esperamos. Talvez algumas pessoas nem tenham parado para pensar nisso. Se analisarmos muito bem, nós vivemos um intervalo de vida e por fim acabamos morrendo. Então é um intervalo que nós passamos pela terra e depois desse intervalo é que nós colheremos resultados daquilo que nós fizemos. Então é importante e fundamental que esse intervalo, que praticamente para Deus é apenas um sopro de vida, para Deus passam como se instantes e segundos para Deus, mas para nós é um intervalo muito importante, porque é durante esse intervalo que nós nos prepararemos para cultivar aquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós somos para Deus apenas um grão de mostarda, mas quando praticamos o amor, crescemos a cada dia e nos transformamos em grandes árvores. E quando Deus voltar para nos colher, para nos levar para o paraíso, Ele espera que nós estejamos repletos de bons frutos. Os bons frutos nós sabemos muito bem quais são: bondade, respeito, carinho, amor, fraternidade. Todas essas palavras e adjetivos que são relacionados ao bem, que são relacionados à prática do amor. E é isso que nós devemos buscar e cultivar. É claro que se nós chegamos no último dia de vida nosso e não entregamos o nosso coração de acordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós, é como uma planta que foi decepada a sua raiz, ou uma planta que a sua raiz chegou em uma pedra e acaba morrendo, perecendo. Por isso, nós temos que ter
o máximo de cuidado com os pecados que nos faz cair em tentação e que são as nossas fraquezas. Aquele que serve a Deus, ele basicamente compreenderá que Cristo sempre nos convida a fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia a dia. É essa reflexão que faz com que a gente perceba onde que a gente erra, aonde que a gente cai em tentação, e aonde que a gente precisa mudar e melhorar para ser um bom servidor de Cristo, para poder ajudar Cristo na sua evangelização. E é isso que o nosso Evangelho nos convida hoje, a sermos pessoas que glorificam ao Senhor, levando a palavra, ajudando através da música, da intercessão, da pregação, seja da forma que você achar melhor. Mas leve Deus na sua caminhada durante essa trajetória de vida, seja, às vezes as pessoas vivem até os 70, 80, 90 anos, mas que durante essa trajetória possa falar do nosso Senhor. E claro que para podermos falar de Deus, temos que fazer leituras, temos que buscar conhecimento e compreender o que Deus esperava de cada um de nós. Muitos de nós às vezes nem sabemos o que Deus esperava de nós, apenas sabemos aquilo que os nossos pais nos ensinam. Os nossos pais não estão errados ao nos dizer que Deus é amor, mas temos que compreender por que Ele é amor. Aí que vem o contexto da vinda de Cristo, do Espírito Santo, dos apóstolos que trouxeram a palavra para cada um de nós, de como praticar para poder alcançar o Espírito Santo, entre tantas outras formas, mas para isso temos que buscar conhecimento. No mais, essa é a nossa reflexão do Salmo Responsorial de hoje. Nós iremos dar uma passadinha agora na reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje nos traz uma frase que nos lembra muito as dificuldades que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. A frase é a seguinte: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Se nós analisarmos muito bem, uma ovelha é um animal que não ataca ninguém, é um bicho manso, tranquilo, que está ali praticamente indefeso, que não tem como atacar, não tem defesa alguma. E os lobos, nós sabemos muito bem que são animais ferozes, que atacam, matam e buscam a sobrevivência. E as ovelhas, diferente disso, são pastoreadas, precisam de alguém para as orientar, as direcionar, diferente dos lobos que andam às vezes até em equipe, manada, para poder atacar e destruir tudo que está à sua frente. Às vezes nós sofremos essas coisas na nossa vida. Às vezes entramos em situações que nós entramos como pessoas simples e humildes e somos praticamente atacados de todas as formas e de todos os lados por pessoas que querem até mesmo nos destruir. A gente às vezes nota muito isso com pessoas que vêm do interior, vêm da roça, de lugares mais distantes, que não estão acostumados a viver em cidades. Às vezes alguém sai de algum interior, alguma roça e vem para a cidade e começa a ser atacado exatamente por pessoas que são como lobos. E essas pessoas às vezes roubam delas, às vezes as maltratam, às vezes tiram delas até mesmo o respeito que elas têm pelo ser humano, o amor que elas têm pelo ser humano. Já praticamente conheço e acredito que muitos de vocês conhecem pessoas que já passaram por essas situações. Às vezes chegam, no primeiro dia que chegam na cidade, são roubadas de várias formas. As pessoas às vezes mentem para elas, dão golpes nelas e retiram às vezes o pouco dinheiro que elas tinham ali para poder manter os seus dias, para poder ajudar a família que às vezes vai com mala e cuia para a cidade. E essas pessoas que fazem exatamente isso, roubam, dão golpes em pessoas simples e humildes, pessoas que servem ao Senhor, são pessoas consideradas como lobos. E essas pessoas que vêm
do interior são consideradas como ovelhas, pessoas que não têm como se defender, primeiramente porque não têm conhecimento e segundo, pela humildade. Às vezes a falta de conhecimento e a humildade juntos fazem delas como ovelhas. A gente que, digo assim, pessoas que vivem nas cidades geralmente têm essas maldades. Às vezes não caem em golpes e perdem tudo que tem, porque já tem a maldade. Quando alguém tenta dar um golpe na pessoa, essa pessoa já está até de certa forma calejada e acaba não caindo nessas situações. Um exemplo também que conheço muito bem de pessoas que são lobos e pessoas que são ovelhas é a situação de golpes como as do presídio, que a gente ouve muito por aí. Que as pessoas ligavam do presídio dizendo que a pessoa ganhou prêmio X e Y e a pessoa acaba às vezes, na época que conhecia, comprando cartões para poder passar bônus de telefonia para a pessoa. E às vezes a pessoa gastava muito dinheiro para aquilo e o prêmio que ela tanto esperava nunca chegava. A gente vê hoje também situações como golpes de vendas de produtos. Às vezes as pessoas pagam caro por um produto e esse produto nunca chega, acaba pagando por ele e não recebendo. Então são também situações de lobos e de ovelhas. O importante da gente compreender sobre isso é que Deus está do lado daqueles que são simples e humildes. O problema é que as pessoas simples e humildes, quando são atacadas por pessoas dessa forma, acabam criando no seu coração uma aversão pelo ser humano, ou seja, criam mágoa pelas pessoas. Elas às vezes, por serem pessoas que são até mesmo sistemáticas, acabam se afastando e desacreditando no ser humano. E nós temos que compreender que nem sempre nós podemos desacreditar de todas as pessoas. Existem pessoas ruins, mas também existem pessoas boas. Da mesma forma que você foi atacado e perdeu aquilo, perdeu os bens que você tem, tenha certeza que outros sofreram as mesmas coisas que você sofreu. E essas pessoas que sofreram a mesma coisa são pessoas que servem a Deus como você serve. Então, não justifica você, às vezes, criar um rancor e um ódio do ser humano, porque nem todos são ruins. Existem pessoas ruins, mas também existem pessoas boas. E você que talvez esteja até me ouvindo e faz esse tipo de coisa, aplica golpes em pessoas, saiba que no seu coração precisa de muita transformação, mudança, se converter, compreender quem é Deus, compreender o fato das regras de Deus na sua vida. Se você ama Deus sobre todas as coisas, compreenderá que deverá amar ao próximo e dar um golpe na pessoa, retirando dela às vezes o pouco que ela tem, não há amor nenhum ao próximo. É claro que dificilmente eu creio que alguém que esteja ouvindo esse vídeo, assistindo isso, assumirá isso para a sua vida. Ou estará assistindo esse vídeo. Primeiro porque pessoas assim vivem no pecado e não buscam a Deus. Mas se de repente você estiver ouvindo isso, saiba que você precisa de buscar uma conversão se você acredita em Deus. É até errado às vezes você dizer que é cristão se você não está praticando os mandamentos de Deus. Nós precisamos de praticar os mandamentos de Deus. Isso é uma regra básica para podermos dizer que somos cristãos. Quem diz que é cristão é porque imita Cristo. Então, o cristianismo, a regra básica dele para ser um cristão é imitar Cristo. Se você rouba de alguém, retira de alguém, faz maldade com alguém, é um fofoqueiro, qualquer atitude que faça de você um lobo, você não é cristão e não serve a Deus. Agora você que tem as práticas do amor, da bondade, do respeito, da entrega, aí sim, você é um cristão e serve a Deus. Então,
Nosso evangelho de hoje vem exatamente a nos convidar a termos essa entrega do amor de Deus para a nossa vida e não desacreditarmos no ser humano, ainda que ele escolha ser um lobo. Porque nós teremos que sair para o mundo para poder praticar o amor de Deus e muitas vezes seremos atacados por lobos, seremos atacados por outras pessoas, mas que isso não faça de nós como eles, guardando rancor no coração, guardando mágoa, praticando às vezes até a vingança contra a pessoa. É isso que o nosso evangelho de hoje vem nos ensinar, a não nos contaminarmos com pessoas assim. Mesmo que nos ataquem, nos destruam, nos matem, não podemos abrir mão jamais de servirmos os mandamentos de Deus. É a isso que nos convida o nosso evangelho de hoje. Vamos ouvir agora os comentários do vídeo de ontem. Os nossos comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o primeiro da Astéria Maria, que nos mandou aqui: olá, boa noite, Wagner, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu sou José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Pedido de oração e pela nossa saúde e pela paz do mundo inteiro. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja, José Antelmo, que a paz esteja contigo. Nós temos aqui também a Márcia Souza, que nos mandou: paz do Senhor esteja conosco. Boa noite. Peço oração pela minha família, que possamos colocar em oração a família da Márcia Souza. A Adélia Santo nos mandou aqui: peço, Senhor, oração também pelo meu amigo Alessandro, que se encontra no hospital nesse momento. Então coloquemos em oração também o amigo da Adélia, o Alessandro. Ela também nos mandou um outro comentário aqui. Ela mandou: boa tarde, missionário. Obrigado por todos os ensinamentos. Só agradeço por me ajudar. Me sinto mais forte depois que ouço os seus ensinamentos. Amém, Senhor. Peço oração hoje por todos desse canal, pelo meu filho Laécio e meu irmão Ota. Liberta, Senhor Jesus, os viciados do mundo inteiro. Amém. Senhor Jesus, amém. Que coloquemos também em oração o irmão da Adélia e o seu filho. Então é o Ota e o Laécio, que a gente possa colocar em oração, e todos os viciados do mundo inteiro. Que Deus olhe por todos eles. A Salete de Paula nos mandou aqui: bom dia, missionário, que Deus te ilumine sempre nas suas explicações e reflexões, pois elas têm me ajudado muito na compreensão do divino. Suas explicações me fazem refletir para compreender muitas coisas que às vezes escutamos bastante e não paramos para pensar e entender. Coisas que parecem ser tão complicadas, mas nas suas palavras se tornam simples e fáceis de resolver. Basta amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, pois o amor é a base de tudo. Que Deus te guarde e proteja. Peço oração para minha família e para o mundo inteiro. Então, que todos estejam nos ouvindo hoje, possamos colocar em oração a família da Salete de Paula. Gostei muito do seu comentário, Salete. Realmente não é complicado compreender o que Deus espera de cada um de nós. Jesus Cristo trouxe para nós esses ensinamentos que Deus esperava que todos nós compreendêssemos, que é muito simples e muito fácil compreender. Creio que a primeira coisa é a pessoa compreender o que é o amor. Quando ela compreende que amar é dar ao outro o direito de ser ele mesmo, mas que o amor impõe regras, fica tudo mais fácil. É claro que a gente, por ser pecador, a gente terá as dificuldades nossas para lutar contra isso, porque é carne contra espírito. Nós temos essa junção dentro de nós. Nós fomos criados do barro para sermos carne, porém Deus deu um pouco dele para cada um de nós. É onde somos a imagem e semelhança de Deus, corpo e espírito.
compreendendo esse amor que Deus espera de cada um de nós, que é o mesmo amor que Deus nos deu para poder vivermos no plano terrestre, estaremos sendo imitadores de Cristo, imitadores de Deus e mostrando que amamos da mesma forma. O problema é que nós temos esse amor que nós julgamos ter é um amor possessivo. Nós às vezes julgamos que amar é pegar alguém, trazer para dentro da nossa casa e aprisionar ali dentro. Mas não é isso. Amar é dar ao outro o direito de ser ele mesmo. Então ele tem o direito de ir, vir, fazer o que achar que é melhor, assim como Deus nos deu esse direito. Deus não nos impede nem mesmo de sermos pecadores. E às vezes a gente quer tirar do irmão nosso, da pessoa que convive conosco, o direito de ser ela mesma. Então, quando a gente faz isso, a gente retira do outro o direito de ser ele mesmo e prova que não amamos. Todas as vezes que proibimos alguém de ser ele mesmo, provamos que não amamos e nem somos imitadores de Cristo e nem amamos a Deus sobre todas as coisas. É fácil de compreender isso, porém, na prática é bem complicado. A nossa carne sempre tendencia a querermos ser possessivos e prender as pessoas junto conosco, não dar a elas a liberdade de poderem ir e vir. Vamos continuar aqui, dando continuidade aqui aos nossos comentários. A gente tem uma paradinha porque o tempo do nosso vídeo aqui ultrapassou e a gente teve que recomeçar para poder dar continuidade. Da Odete Sobral aqui, o comentário da Odete nos diz o seguinte: bom dia, missionário, a paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Linda reflexão, amém. Muito obrigado, Odete Sobral, e que a paz do Senhor esteja com você. A Doreci Nascimento também, nossa amiga Doreci, nos mandou aqui: bom dia, missionário, mais um dia dado por Deus, mais uma chance de recomeçar e fazer o melhor. Para Deus, para nossas famílias e para os amigos e para o mundo. Paz e bem, bom dia. Sabe a palavra recomeçar? É uma palavra muito importante para cada um de nós, porque nós muitas vezes temos que recomeçar. Nós caímos em pecado, caímos em tentação e às vezes perdemos coisas muito importantes na nossa vida e temos que fazer recomeços. Às vezes perdemos relacionamentos e isso faz com que, como dizem, partir o nosso coração. E a gente tem que reconstruir para recomeçar. Às vezes perdemos um emprego e aquilo nos desestrutura, faz a gente cair em tristeza, depressão, e a gente tem que recomeçar, reconstruir tudo novamente. E isso em várias situações da nossa vida. E essa palavra é fundamental para aquelas pessoas, principalmente que estão buscando uma reconciliação com Deus, porque é com Deus que elas recomeçam de forma positiva, de forma correta. Nós, quando decidimos recomeçar a vida, mas partindo para o pecado, infelizmente, começa errado, termina errado. A gente sabe muito bem disso. Mas as coisas que a gente coloca Deus na nossa vida sempre terminam da melhor forma possível. Se você decidiu se casar, recomeçar uma vida, decidiu começar um relacionamento com alguém, saindo da casa dos pais para poder recomeçar uma vida nova, agora com a sua família, quando você coloca Deus, respeita as regras que Deus impõe, sendo elas amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, e depois as regras do seu casamento, que é amar, respeitar e ser fiel. Se os dois assumirem isso para a sua vida, o casamento é para a vida toda, não se desfaz jamais, a não ser que a morte o separe. Aí terá que haver um novo recomeço. A gente sabe que recomeçar sempre é difícil, dói muito, machuca muito, mas é necessário sempre colocar as regras de Deus para podermos recomeçar da forma correta. A Cláudia Barbosa nos mandou bom dia. Muito bom dia, Cláudia Barbosa. A nossa amiga Milena Aparecida também nos mandou um amém.
Senhor, abençoe todos nós. Que Deus te abençoe, Milena. O Ézio Pérez nos mandou: bom dia, missionário. Que Deus abençoe todos nós. Amém, Ézio Pérez. O Adilson nos mandou aqui: amém, missionário. Deus te proteja sempre. Muito obrigado, Adilson. Que Deus te proteja também. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, Wagner. Que a divina misericórdia do Senhor Jesus Cristo caia sobre nós. Eu sou José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Te agradeço por ler nossas mensagens e que Deus abençoe sempre. A gente está lendo as mensagens. Eu creio que amanhã é o último dia que eu vou estar lendo as mensagens, mas é porque a gente vai tirar uma folga aqui. A gente vai ficar uns dias curtindo praticamente as nossas férias aqui. Vamos tirar uma semana de folga, mas não deixaremos de publicar os nossos vídeos. A gente preparou para vocês aí uma semana de vídeos para poder falar sobre alguns temas, alguns assuntos, mas vai passar rapidinho. A gente não é de ferro, a gente precisa de um entretenimento, precisa se divertir um pouco. Então a gente vai estar tirando uma semana para poder aproveitar com a família, com os amigos e ter uma vida social com as pessoas. E a gente espera que vocês também possam tirar sempre, durante o ano de trabalho seus, tirar pelo menos uma semana para poder curtir com a família, para poder pegar aquele fruto do seu trabalho, que é difícil trabalhar, muitas batalhas, a gente enfrenta muitas dificuldades durante essa jornada de trabalho na nossa vida. Então, quando a gente fecha esse ano de trabalho, que a gente possa pegar um pouco daquilo que a gente conquistou e dizer: isso aqui foi Deus que me deu, fruto do meu trabalho, honesto, e vou aproveitar da melhor forma possível com as pessoas que eu amo, com as pessoas que fazem parte do meu convívio. Então, espero que cada um possa ter essa oportunidade de poder ter essas conquistas na sua vida. Muito mais do que as conquistas grandes, é poder aproveitar com as pessoas que a gente gosta o convívio, a amizade, a fraternidade. É muito bom quando a gente pode se reunir com as pessoas que são da nossa convívio, as nossas amizades, para poder, às vezes, fazer um churrasco, ou fazer uma ceia, ou um almoço, tomar um café da manhã e assim por diante. Então a gente vai tirar aí uma semana de folga e rapidinho vai passar, mas vocês vão ter os vídeos aí. E quando a gente voltar, voltaremos lendo novamente os comentários de cada um e colocando em oração todos. Então, enquanto isso não acontece, peço a todos que façam todos os dias as suas orações, entreguem diante de Deus a necessidade de cada irmão que apresentar as suas orações nos nossos comentários. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.